Semente é de Deus a palavra. O Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Juntou-se em volta dele uma grande multidão de gente, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca e sentar nela. Toda a multidão estava em pé na praia. Disse-lhe muitas coisas por parábolas. Eis que um semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra parte, porém, caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha profundidade de terra. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz e secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Cresceram os espinhos e a sufocaram. Outra parte, enfim, caiu em boa terra e frutificou. Uns grãos renderam 100 por um, outros 60, outros 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Chegando-se a ele, os discípulos disseram: Por que razão lhes falas por meio de parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem lhe será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E cumpra-se neles a profecia de Isaías que diz: Ouvireis com os ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo tornou-se insensível, os seus ouvidos tornaram-se duros e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e eu os sare. Ditosos, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouvis, e não ouvem. Ouve, pois, vós o que significa a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe presta atenção, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo da estrada. O que recebeu a semente no lugar pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, não tem em si raiz, antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que recebeu a semente entre espinhos é aquele que ouve a palavra, porém os cuidados deste século e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. O que recebeu a semente em boa terra é aquele que ouve a palavra, lhe presta atenção e dá fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30 por um. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ver então a reflexão deste texto de hoje. Estou colocando aqui bem rapidamente, Parábola. Parábola é a narração que, sob fatos ordinários, esconde realidades superiores. A parábola do semeador indica que a sorte e os frutos do Evangelho dependem das disposições pessoais de quem ouve. Então, bem, vamos ver o que o Catecismo da nossa Santa Igreja traz a respeito desse texto de São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 23, dia 16 de julho, 15º domingo do tempo comum. Parágrafo 546. Jesus chama para entrar no reino por meio de parábolas, traço característico do seu ensino. Ele usou muito, parábolas.
por meio delas, convida para o banquete do reino, mas exige também uma opção radical. Para adquirir o reino é preciso dar tudo. As palavras não bastam, exigem-se atos. As parábolas são para o homem uma espécie de espelho. Como é que ele recebe a palavra? Como chão duro ou como terra boa? Que faz ele dos talentos recebidos? Jesus e a presença do reino neste mundo estão secretamente no coração das parábolas. É preciso entrar no reino, quer dizer, tornar-se discípulo de Cristo para conhecer os mistérios do reino dos céus. Para os que ficam fora, tudo permanece enigmático. E aqui Jesus também, no próprio Evangelho, ele fala para os apóstolos, por que ele fala em palavras? Para que penetre no coração das pessoas e que elas compreendam, através da parábola, o que Jesus queria dizer. Parágrafo 2779. A humildade faz-nos reconhecer que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho se dignar revelá-lo. Quer dizer, os pequeninos. A purificação do coração refere-se às imagens paternas provenientes da nossa história pessoal e cultural, que influenciam o nosso relacionamento com Deus. É que Deus, nosso Pai, transcende as categorias do mundo criado. Transpor para Ele ou contra Ele as nossas ideias nesse domínio seria fabricar ídolos, a adorar ou a derrubar. Orar ao Pai é entrar no seu mistério, tal como Ele é e tal como o Filho nos revelou. A expressão Deus Pai nunca tinha sido revelada a ninguém. Quando o próprio Moisés perguntou a Deus quem era, ouviu um nome diferente. A nós, este nome foi revelado no Filho, porque este nome de Filho implica o nome de Pai. Parágrafo 787. Desde o princípio, Jesus associou os discípulos à sua vida e revelou-lhes o mistério do reino. Deu-lhes parte na sua missão, na sua alegria e nos seus sofrimentos. É verdade. Jesus fala de uma comunhão ainda mais íntima entre ele e os que o seguem. Permanecei em mim como eu em vós. Eu sou a cepa, vós os ramos. E anuncia uma comunhão misteriosa e real entre o seu próprio corpo e o nosso. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Parágrafo 29. Mas esta relação íntima e vital que une o homem a Deus pode ser esquecida, desconhecida e até explicitamente rejeitada pelo homem. Tais atitudes podem ter origens diversas: a revolta contra o mal existente no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosa, as preocupações do mundo e das riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamento hostis à religião e, finalmente, a atitude do homem pecador, que por medo se esconde de Deus e foge quando ele o chama. Ligação direta com Adão aqui, Parágrafo 1724. O Decálogo, o Sermão da Montanha e a Catequese Apostólica descrevem-nos os caminhos que conduzem ao reino dos céus. O Decálogo é os 10 mandamentos. Por esses caminhos, que nos conduzem ao reino dos céus, avançamos, passo a passo, pelos atos de cada dia, amparados pela graça do Espírito Santo. Fecundados pela palavra de Cristo, pouco a pouco, damos frutos na igreja, para a glória de Deus. E vamos ouvir, para finalizar essa reflexão de hoje, que diz o Dia a Dia com o Evangelho, da Edições Paulus. Para falar sobre o reino de Deus, Jesus usa comparações a partir da realidade de quem está ouvindo. Primeiro se dirige às multidões. Caem 3 porções de semente em terreno fraco e nada produzem. Mas há esperança. Um punhado cai em terreno bom e tem produção abundante. À parte, Jesus esclarece aos discípulos: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Eles passam por um processo de aprendizagem e compreensão sobre o real significado do reino de Deus. Jesus revela-lhes os mistérios do Pai, não para os guardarem para si mesmos, mas para transmiti-los aos outros. As multidões e muitos líderes não veem, não ouvem, não entendem, isto é, não acreditam em Jesus e
e não o seguem. Os discípulos, no entanto, são felizes porque veem, ouvem e entendem a manifestação do reino de Deus. Quem dera nós possamos ser como os apóstolos, como os discípulos, seguidores de Cristo, né? Que ouvem e entendem o que Jesus quer nos transmitir.